Olá, gente, tudo bom? Dando continuidade ao que conversarmos. O que é que nos faz medo da morte? Na verdade, a gente não tem medo da morte. A gente tem medo do que não fizemos, o que foi combinado antes de virmos para a Terra. O que a gente estudou, as promessas que fizemos antes de encarnar. Então, quando estamos aqui encarnados, o nosso medo da morte é a questão do que a gente prometera fazer e não fez, né? Tem pessoas que encarnam e não fazem nem 10% do que ele prometeu antes de encarnar, antes de vir para a Terra. Ao desenlace, existe aquele medo, porque, na verdade, a morte dói menos, muito menos que uma picada de um mosquito, né? Então, é um desmaio, onde acordamos no plano espiritual para muitos, né? Então, o nosso medo da morte, na verdade, são as consequências do que a gente fez aqui na Terra e deixou de fazer. Muito mais porque deixou de fazer. Porque viemos para missões. A tecnologia está aí, como essa da gente se comunicarmos com vocês. Mas tudo isso é uma cópia do que tem lá no plano espiritual. Tudo isso é uma cópia do que tem lá de mais moderno. E é trazido pelos nossos cientistas que encarnam com novas realidades e realizações. Então, o medo da morte está mais na questão moral do que propriamente na questão física. Porque o desenlace pode ser como uma lâmpada, pelo uso que ela se apaga. Pode ser uma morte coletiva numa explosão de um avião, num acidente, afogado. E cada um tem as suas consequências. E se a gente veio para o planeta Terra, corremos o risco de partirmos no que foi feito pelo homem. O avião, o navio, o carro, né? E isso tudo não é o medo da morte que as pessoas têm. É sim o medo do que ela não fez ou deixou de fazer. Então é muito importante refletirmos. Estamos no planeta de prova e expiação. Ninguém se evolui só. Você só se evolui não só com seus familiares, com os amigos e os amigos mais próximos, e sim por aquele que você deixou de construir, pelaquela pessoa que você acha antipática, pelo aquele que é um calo no seu pé, como diz o ditado. Então, a gente veio para amar o próximo como a si mesmo, né? O que Jesus nos disse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele colocou a questão de você pensar na antipatia, né? Então é isso. Temos que nos evoluir, mas pensando sempre no próximo. O que a gente puder fazer, as nossas ações que não é só material. Muitas vezes uma palavra de conforto, visitar os velhinhos no asilo, visitar os doentes, não só os amigos, como visitar, orar por eles, orar por aqueles que partem, orar por aqueles que estão doentes, orar por aqueles que estão na casinha de velhinhos, enfim, orar por tudo, pelo nosso anjo protetor para nos livrar do mal. É assim que é a nossa vida.